Abra comigo a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Você pode ler comigo? Me ajudar? Vamos lá junto? Pois minha testemunha é Deus, da sabedoria que tenho de todos vós, na terra, misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sincero, para que o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é, mediante a Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Na minha tradução ela fala diferente, eu vou ler só o versículo 9, diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de vós, de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Cristo Jesus. O tema da nossa palavra nessa noite é... Colocou aqui? Não colocou não? Anota aí. Saudades do que a gente não viveu ainda. Vou repetir para você. Saudades do que a gente não viveu ainda. Pastor, eu conheço essa frase, eu já ouvi falar disso. Um grande jogador de futebol, que eu não posso falar o nome porque está filmando, que eu não quero ser processado. Ou não, às vezes Deus pode alcançar o coração dele. Ele declarou em um programa de celular, de conversa instantânea, com uma menina, falando que ele sentia saudade do que ele não tinha vivido com ela ainda. E desde quando eu ouvi, eu li essas conversas e eu peguei essa frase, virou um jargão, algumas pessoas postavam muito frequente nas redes sociais. E eu falei, cara, isso é top, mano. Acho que esse cara entendeu. E muitas das vezes nós temos saudades de algumas coisas que a gente não viveu ainda. E eu comecei a parar para pensar e refletir. E eu tentei entender o porquê o apóstolo Paulo falava lá em Filipenses, na carta a Filipos. O apóstolo Paulo, quando declara que sentiu saudade da igreja do Filipe, que foi uma igreja que recebeu ele muito bem, ele lembrava em um momento de dor. Ele lembrava lá naquela prisão, junto com Timóteo, e ele falava assim, cara, eu tenho saudade daquele povo que me recebia muito bem. Eu tenho saudade daquele povo que sabia como me receber, como receber um homem de Deus. E eu comecei a parar para refletir e pensar, Deus, será que o Senhor não tem saudade de algumas coisas entre nós? Será que Deus não tem saudade de algumas coisas que estão dentro da sua vida, da minha vida, mas que nós não colocamos para fora, para que isso se manifeste no reino de Deus como uma potência? Todo mundo, você já pode ouvir, você já ouviu, você já declarou talvez com a sua boca, pastor, eu tenho saudade do tempo lá de trás. Quantos já falaram isso? Pastor, o tempo da assembleia lá de Belfor Roxo, pastor Abachúria. No tempo da assembleia, da reunião, eu tenho tanta saudade, pastor, do tempo da consagração, que tinham 6 pessoas lá, mas que a presença de Deus descia lá naquele lugar. Pastor, eu tenho tanta saudade daquele tempo que eu me reunia com meus amigos para orar no meu quarto, na minha sala. Pastor, eu tenho tanta saudade daquele tempo. E eu comecei a parar para pensar e falei, cara, quem já sentiu saudade de alguém de muito perto de você? Pastor, eu já senti saudade de alguém que estava praticamente do meu lado. E existem saudades que a gente pode dividir em 2 vertentes. Saudade está relacionada a 2 tipos de sentimento.
Existe a saudade que traz uma alegria muito grande no teu coração. Quem já sentiu alegria no meio da saudade? Quem já sentiu? Cara, é muito bom, mano. Sentir saudade de alguém que você vai encontrar é excepcional. E o sentimento da alegria no meio da saudade é algo muito excepcional. Porque você tem a certeza que você vai viver aquele momento de alegria. Mas existem as tristezas, existe a saudade que traz uma tristeza muito grande no nosso coração. Existe a saudade de algumas pessoas, existe a saudade de alguns momentos que traz dor sobre nós. Traz um peso, traz um cansaço, traz uma tristeza, uma amargura. E eu quero falar alguns minutos com você sobre isso. Algumas pessoas sabem, eu perdi minha mãe muito cedo. E durante muito tempo na minha vida, eu ficava no meu quarto, onde era o quarto dela. E o sentimento que existia no meu coração era um sentimento de saudade. Mas que a qualquer momento, ela entraria pelaquela porta. Eu ficava tentando imaginar, falava assim, cara, ela vai entrar, ela vai chegar. Só que isso era dentro do coração, não era uma coisa que eu declarava com a minha boca. Era um sentimento de que a pessoa foi logo ali e já vai voltar. E eu comecei a parar para pensar e eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor quer falar com isso? O porquê o Senhor realmente, de fato, tem saudade de algumas coisas que a gente ainda não viveu como igreja, como ser humano. E eu fiquei perplexo quando o Espírito falava comigo que eu tenho saudade de algumas coisas que eu não vivi com algumas pessoas ainda. Algumas pessoas que começaram algumas coisas no reino de Deus e pararam no meio do caminho. Pessoas que Deus tem um desejo, um anseio de viver contigo algo sobrenatural, mas você se cansou, você parou. Foi difícil a caminhada e você desistiu de viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Existem muitas pessoas que, se eu pedir para levantar a mão aqui, todos vão levantar a mão. Quantos aqui receberam promessas de Deus? Todos vão levantar a mão. Pastor, mas algumas delas não se concretizaram, não aconteceram. Será que Deus é mentiroso? Será que Deus volta atrás naquilo que Ele prometeu? Existem algumas coisas que a gente pega e coloca a culpa para Deus. Deus, o Senhor me prometeu. Cadê a promessa que o Senhor falou que estava de pé? E Deus só está falando assim, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade com algumas coisas que a gente ainda não viveu até hoje. Eu estou com saudade do tempo que você me buscava nos domingos pelas manhãs. Eu sinto saudade no tempo que você subia no monte para falar comigo. Eu sinto saudade no tempo em que você evangelizava as pessoas pela rua. Eu sinto saudade no qual você dava amor para as pessoas por onde você passava. Mas alguns de nós, porque talvez alcançamos uma posição social, ou porque crescemos na vida, perdemos a sensibilidade. É como uma lepra. A lepra, ela é tocada, só que você não sente mais dor. Aconteceu um fato comigo há 2 semanas, poucas pessoas sabem. É quase que inédito. Eu saí daqui do culto domingo retrasado, o pastor Léo estava viajando, eu tinha pregado a palavra de oferta, saí daqui, estava com muita fome. E eu peguei meu carro, fomos embora, eu e minha esposa. E chegando ali, perto daquele complexo do PAN ali, eu liguei a seta para pegar a esquerda e veio uma mulher varada e BUM! No meu carro. Comprei tem uns 25 dias. E eu joguei para a esquerda, entrei dentro do posto. Falei, meu Deus do céu, deve ter acabado com o carro. Eu fui para trás, olhei o carro e ela foi, a moça que estava no carro deu a volta, veio para falar comigo e começou a gritar comigo. Apontar o dedo na minha cara, gritar com a minha esposa e falar, você acabou com a minha vida, você acabou com o meu carro, você acabou com a minha noite. E começou a falar um monte de palavras horríveis. E eu naquele momento, segurei o velho homem dentro de mim, amarrei ele, de joelho, mão para trás. E aí eu comecei a tentar entender espiritualmente o que estava acontecendo. Falei, Deus, tu tem um propósito, não é possível.
aquele sentimento, eu saí da igreja agora. Estava fazendo o que é certo, eu estava no lugar certo. E eu nunca vou pela linha amarela, eu sempre vou pela Transolímpica. E nesse dia, não sei o que deu, eu cheguei até a embicar, né, amor? Aí eu vou pela linha amarela. E aí ela começou a gritar, saiu do carro, bateu, abriu as portas do meu carro. Você não vai sair daqui, eu sou advogada, eu vou pegar as câmeras daqui, eu vou mostrar que você estava errado, que você me cortou. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu te cortar? O que eu ganharia te cortando? O que eu ganharia fechando você e batendo meu carro e o seu? E modéstia à parte, meu carro vale 5 vezes mais do que o seu. Por que eu provocaria isso? E ela começou a gritar e bater no carro e falar um monte de coisa. Eu acabei de sair da igreja agora. Eu falei, meu Deus do céu. Está amarrado. Falei, você saiu da igreja? Eu saí da igreja. E olha o que aconteceu. Graças a Deus não foi na Belém. Meu Deus do céu. Jesus, ela falou que ia vir aqui hoje, mas ela não veio não. Senão eu ia contar também. E aí ela falou, eu falei, você está falando com o pastor. Aí ela, eu falei, me perdoa minha filha. Isso aqui é um bem material. Se eu quiser, eu pego 5 litros de gasolina, taco fogo nesse carro aqui, está tudo resolvido. Eu te pago esse carro, mas as palavras que você lançou na minha vida, elas não voltam mais. E aí, mano, pensa numa pessoa desesperada. Ela se jogou num meio fio, sentou, e ela ficou chorando mais ou menos 1 hora. Incessantemente. Dava pena de ver aquela pessoa chorando. Ela chorava muito, pedia muito perdão. E eu falando, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque isso aqui não é normal não. Aí eu quietinho, chegou os primos dela, chegaram o tio dela, falou, cara, me perdoa, eu sei que minha prima é descontrolada, desequilibrada, mas eu quero te pedir desculpa no nome dela. Eu sei que ela deve ter falado muitas coisas para você, eu imagino. Eu falei, falou. E aí a gente começou a bater um papo, trocar uma ideia. O Espírito Santo na hora falou assim, você vai pagar esse carro dela. Eu falei, Satanás, sai de perto de mim. Você vai pagar o prejuízo do carro dela. Aí eu quietinho, Deus, mas eu tô certo. Aí Deus falou, eu não estou te perguntando se você está certo. Estou falando para você pagar o prejuízo dela. Aí eu, meu Deus do céu. Não, mas é tirar esse carro daqui, que não sei o quê. Anota meu telefone, ela me dá a tua identidade. Tirei minha identidade, ela tirou a xerox, dá um toque no telefone e tal, que não sei o que. Ela, e agora, como é que eu vou embora? Que o carro não está ligando. Falei, meu Deus do céu. Eu vou lá, telefone, peço um reboque para ela. Fica tranquilo que a gente vai chegar onde precisa chegar, fica tranquilo. E eu pedi um reboque para ela, e ela me pedindo mais perdão, mais desculpa. E depois mudou o argumento. Ela falou assim, no mundo em que nós vivemos hoje, eu poderia ter perdido a minha vida, ou você perdido a sua. Ou você ter pego o carro e ido embora, e eu nunca ia saber quem era você. Mas você fez diferente de qualquer outra pessoa que eu poderia me deparar. Você de verdade é um homem de Deus. Aí o Espírito Santo na hora falou para mim, tá vendo? Não tem dinheiro que pague uma palavra de um testemunho vivo daquilo que aconteceu. Só que dentro de mim eu ainda não estava acreditando que eu ia ter que pagar aquele prejuízo, irmão. Eu te confesso. Estava com meu coração. Cheguei em casa, aí rebocamos o carro dela, levei para a casa dela.
Cheguei em casa, eu falei, a gente estava cheio de fome, já tinha acabado a fome, já era meia-noite. De 9 horas até meia-noite. Falei, Jéssica, o que Deus quer da gente, cara? Eu falei, eu não sei o que Deus quer. Mas vamos pagar. O primeiro orçamento que eu fiz deu quase 10 mil reais. Eu falei, tá amarrado. Será que ela... Aí comecei a negociar comigo e com Deus, né? Mas será que se eu jogar a metade do prejuízo para ela, ela está saindo na vantagem, né, pastor Léo? Ela fez a cagada. Aí o Espírito Santo falou, eu quero fazer algo em você e através de você, poderoso. Eu falei, tá bom. Tirei o carro dela de uma oficina, mandei para outra. Falei, tá bom. E meu carro também quebrado, tá? E aí comecei a procurar peça, pedir ajuda a alguns amigos. E ao mesmo tempo me batia um desespero dentro do meu coração. Sabe, uma angústia. Falei, Deus, mas o que o Senhor quer de mim? E um dia à tarde Deus falou assim, eu quero te mostrar que pessoas sempre vai valer mais do que coisas. E através de você, eu vou ensinar essa mulher que existe pessoas que têm a presença de Deus e que não negocia sua fé por conta de dinheiro. E aí essa semana ela me mandou uma mensagem e ela falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas sabe, o que aconteceu com o meu carro, o que aconteceu comigo e logo com o Senhor, está começando a mexer em alguma coisa dentro de mim. Sabe, eu sempre fui uma mulher muito arrogante. Eu tenho 39 anos, não sou casada, vivo com a minha mãe. E minha vida é uma grande tribulação. Eu sou advogada. Eu sou noiva de um advogado. Tenho um escritório na Barra em Copacabana. Mas a minha vida é uma vida muito difícil. E através desse acontecimento contigo, parece que eu me aproximei mais de Deus. Parece que eu não conhecia Deus e eu passei a conhecer Ele através daquilo que o Senhor falou comigo naquele dia. E eu comecei a falar, Deus, será que precisa disso tudo para você atrair uma pessoa para o teu reino? Deus falou, não. Eu não estou preocupado com isso. E logo me veio aquela passagem daquela mulher que se jogou aos pés de Jesus. E algo muito interessante é que muitas pessoas poderiam falar, mulher, você é maluca. No meio de uma multidão você vai se jogar. Quem aqui viu o filme do Rei Leão? Naquela hora que passa aquela manada. Imagina tu se jogar ali naquela hora. Imagina no meio de uma grande multidão, Jesus na frente, muitas pessoas seguindo Jesus. Você vai lá e se joga aos pés dele. Jesus falou isso comigo. Existem pessoas que somente ao ouvir a minha voz serão curadas. Existem pessoas que eu irei tocar ela para que ela seja curada. Mas tem pessoas que elas estão tão desesperadas que elas vão se jogar na minha frente. O que aconteceu contigo e com aquela mulher foi que se eu não jogasse você na frente dela, ela ia continuar vivendo uma vida toda em função de coisas e pessoas que eu não queria que ela vivesse. E aí depois nós começamos a negociar com Deus, porque nós somos seres humanos. Tem algum ser humano aqui, gente, que peca, que acorda todo dia, que peca, que erra? Nem só de sexo vive o pecado. Tem pessoa que acha que só sexo é pecado, né, pastor? A gente peca. A gente erra com as pessoas e às vezes a gente não pede perdão para elas. Nós somos orgulhosos.
Isso é um pecado. Isso vai levar a gente, vai afundar a gente. E eu comecei a parar para refletir sobre isso. E eu comecei a tentar barganhar com Deus, porque a gente é de Belford Roxo, né, irmão? A gente tem um gingado no pé. E aí a gente começa a negociar com Deus. Eu falei, Deus, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Aí começa, né, a religiosidade. Por que isso está acontecendo comigo? Deus falou para mim, dinheiro não pode governar o teu coração. Se eu quiser, eu te devolvo tudo que você gastou. Basta eu querer. Aí eu duvido. Eu duvido. Só para encerrar essa história. E eu fiquei muito aflito, consertei meu carro porque era mais rápido. E botei o carro dela na oficina, falei, eu vou pagar tudo que for. Eu vou deixar seu carro do jeito que estava. Aí eu, meu irmão, enchi o peito. Falei, agora eu sou o cara. Fica tranquilo. Você errou. Eu reboquei o seu carro, levei para casa, para tua casa, fiz tudo como... E agora eu vou consertar seu carro e vou entregar ele perfeito. Aí ela, amém, que não sei o quê. Tá bom. E por trás eu estava pensando assim, Deus, que seja uma oferta sobre a vida dessa mulher. O meu custo e o custo dela seja uma oferta para o Senhor. Aquela oração meia feiticeira que a gente faz, né, irmão? Sabe, né? Senhor, eu entrego essa oferta. Que ela chegue no teu trono. Mas vai ver só. Ela vai ver só. Vai ser difícil. E conclusão dessa história é que o Evangelho ele foi anunciado. Mas não como palavras, assim como eu estou falando para você. Mas com atitudes. Porque com palavras, qualquer pessoa sabe ditar. Com palavras, qualquer pessoa sabe falar. Porque existe um ditado que nossos avós falavam que a palavra é pronunciada, mas o testemunho é que convence. As nossas atitudes, elas vão falar mais do que qualquer palavra que nós liberarmos. Talvez eu e você somos a continuidade de Atos e alguém vai ler a história da nossa vida mais à frente. E será que é o que as pessoas vão ler ao meu e o seu respeito? Você pode pensar sobre isso? Será o que vão ler ao meu e o seu respeito? Será que vão dizer que o meu pai é um cara honesto ou vão dizer, não podia confiar muito no meu pai? Será que você é só essa pessoa bonitinha, honesta, sincera, somente quando está aqui dentro de uma igreja? Ou quando você vira as costas e vai lá para fora, você é realmente de fato essa pessoa que está aí dentro? Um pastor americano diz que aquilo que você fizer em secreto será visto entre as multidões. Talvez aquilo que você faz lá no seu secreto, um dia vai vir à tona e todas as pessoas vão saber quem é você. O que eu estou falando com você hoje é que Deus tem saudade da criação que Ele fez. Deus tem saudade de alguém que Ele criou para ser imagem e semelhança dEle. Só que existem algumas coisas que acontecem conosco no meio dessa caminhada que nos trazem um peso, uma dor muito grande. E é como se nossas vestes fossem sendo arrancadas de pouquinho em pouquinho. E a gente chegar ao ponto de estar com uma blusa, mas ela toda rasgada. No meio da caminhada nós tivemos perdas. No meio da caminhada nós praticamos injustiça. E às vezes falamos, pastor, eu sou assim porque a vida me fez ser assim. Só que nós deformamos aquilo que Deus criou. E nessa noite o Senhor fala para mim e para você, eu tenho saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Sabe o que o Senhor quer falar com isso? Eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para sua família, para sua casa, para sua igreja, para os seus negócios. Deixa eu entrar na tua vida que eu vou fazer. Eu queria fazer uma ilustração aqui. Eu queria que viesse uma pessoa só. Eu vou dar a característica e você pode levantar a mão e vir. Eu quero uma pessoa aqui que você perdeu alguém da tua família, ou você perdeu alguém muito próximo a você, só que você não teve a oportunidade de falar algumas coisas para essa pessoa. Isso te traz muita dor, isso te traz um peso muito grande. Eu queria que você só levantasse a mão aqui. Vem, Sami.
Sami, quem é a pessoa que você hoje gostaria de falar para ela e essa pessoa não está aqui? Meu filho. Eu vou fazer o papel do teu filho e você vai me falar toda a saudade que está dentro do teu coração. Filho, eu te amo muito. Queria poder ter feito mais. E que papai vai encontrar você em breve. Eu e tua mãe te ama demais. Eu sei que você está me ouvindo e eu falo contigo sempre com Deus. Eu sei que você está nas mãos do Pai. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Desculpa se eu falhei em alguma coisa, mas papai fez tudo. Tudo que não podia e que podia. Você pode aplaudir a Jesus? Pode. Existem saudades que a gente mata assim. Uma noite antes de eu perder minha mãe, eu tive uma oportunidade de falar algumas coisas para ela. E ela falar algumas coisas para mim. Uma das coisas que ela falou para mim é que eu era o maior orgulho da história da vida dela. E uma das palavras que eu falei para ela é que ela era a melhor mãe do mundo. Talvez você está aí no seu lugar e você é esse ser humano que é grosseiro, durão. Você é essa mulher arrogante que é. Porque tem um monte de coisa mal resolvida dentro de você. Mas eu costumo falar que no reino de Deus, ou você resolve ou você carrega. E essa noite de você resolver isso aí que está mal resolvido dentro de você. Talvez é o alívio de você falar para alguém, como o Sami falou aqui, eu representando o filho dele. Simplesmente o fato de dizer que eu tentei, eu fiz de tudo. Eu queria que você colocasse de pé. Aí no seu lugar. Sabe por quê? Tem coisas que não tem como nós prosseguirmos como igreja. Nós não tem como multiplicar, nós não temos como, se nós não resolvermos algumas coisas que estão mal resolvidas dentro da gente. Ser cristão, ser crente, está cheio por aí, irmão. Mas será que nós estamos sendo aquilo que Deus quer que a gente seja, de fato, aqui? Será que essa amargura aí dentro, essa tristeza que mora dentro do teu coração, não te afasta de Deus? Será que você olha para Deus e você consegue enxergar Ele como teu pai, porque Ele tirou teu filho, Ele tirou tua esposa, Ele tirou a tua mãe, o seu pai? Essa é uma noite de cura. E o Senhor, Ele quer resolver algumas coisas no seu coração. O sentimento de Deus aqui hoje é que você cruze aquela porta ali, mas que não seja mais um culto na história da tua vida, mas que seja o fim de um ciclo sobre você. Você crê nisso?